Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A pesquisa do IBGE, que mede a desocupação da mão de obra no Brasil, mostra que o desemprego aumentou no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre terminado exatamente em dezembro do ano passado. A elevação do índice era esperada porque, quando se olha apenas para questões sazonais, há uma contratação maior no final de cada ano e demissões no começo de todo o ano. No entanto, dada a recuperação econômica e a volta da geração do emprego ainda no final do primeiro semestre de 2017, depois de toda a crise severa pela qual passamos, a expectativa era de que a queda agora no começo do ano poderia ser menor. No cálculo do IBGE, são 13 milhões e 700 mil desempregados no país. O número é menor que o registrado no mesmo período do ano passado, o que demonstra claramente que houve uma recuperação de empregos nesse período de um ano. A pergunta que se faz é se a queda no primeiro trimestre agora deste ano se deve apenas à sazonalidade ou seria um sinal de enfraquecimento da recuperação da economia, levando-se em conta que ela foi bastante importante, foi um número bastante importante. Para o IBGE, é preciso esperar as medições dos próximos trimestres, que darão uma ideia clara de tendência de retomada ou de perda de empregos e em que intensidade uma ou outra coisa estaria ocorrendo. A pesquisa de desocupação do IBGE é o primeiro destaque aqui do cenário econômico, que começa agora. Entre dezembro do ano passado e março deste ano, houve a dispensa de pouco mais de 1,5 milhão de pessoas. Pessoas que se disseram desocupadas. Trabalhadores que perderam a ocupação, seu pequeno negócio próprio, o bico, o serviço temporário ou o emprego formal. O IBGE, é sempre bom fazer, o IBGE não pergunta se a pessoa está empregada formalmente, o IBGE pergunta se ela tem alguma ocupação. Estar ocupado pode estar sendo fazendo um bico, um trabalho informal, pode ser, por exemplo, alguém que abriu um pequeno negócio. Isso é ocupação, é estar empregado na pesquisa do IBGE, diferentemente do que faz o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que daí a pergunta é exatamente o contrário, até porque são dados oficiais que chegam ao Ministério do Trabalho de contratações e demissões com carteira assinada. Por outro lado, nessa pesquisa do IBGE, na comparação com o mesmo período do ano passado, houve a adição de 1 milhão e 700 mil pessoas que disseram estar com alguma ocupação profissional, que revelaram ter algum trabalho em todas as possíveis modalidades. Nós preparamos algumas telas para mostrar exatamente esses números e a gente tem exatamente essa situação. Está ali, o desemprego, primeiramente, no primeiro trimestre chegou a 13,1% da população economicamente ativa. Nós estamos falando, isso equivale exatamente àquele valor, 13 milhões e 700 mil pessoas. No quarto trimestre de 2017, ou seja, se a gente olhar para dezembro, no final de dezembro, a desocupação brasileira era de 11,8%. Essa mudança é que chama atenção, de 11,8% para 13,1%. Essa mudança seria só uma questão sazonal, ou seja, sempre demissões maiores no começo do ano, porque houve uma contratação justamente para o aquecimento da economia que ocorre no final do ano? Essa diferença especificamente é que nós temos. Voltando ainda nessa primeira tela, só para mostrar na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, que era de 13,7% desocupados. 13,7% no primeiro trimestre de 2017, com 13,1% agora, se a gente fizer essa comparação anual, ou seja, houve uma melhora na questão do desemprego. O detalhe é exatamente se isso vai se manter agora em relação aos próximos trimestres, porque agora nós estaríamos tendo o que se chama de uma retomada do aquecimento do emprego. Vamos lá, para a gente seguir agora, nós temos um gráfico justamente que demonstra claramente. Isso aí é exatamente desde o primeiro trimestre do ano passado, 13,7%, houve uma queda para 13% no segundo trimestre, 12,4% no terceiro trimestre e 11,8% exatamente esse dado que nós mostramos. E agora esse aumento novamente para 13,1% no desemprego. Tem um outro detalhe que o IBGE também mostra, que é uma questão com carteira assinada. E aí nós temos esse detalhe aqui, olha, da contratação de pessoas que se dizem com carteira assinada, em junho de 2014 era de 3,8 milhões, foi o pico que houve. Junho de 2014 e agora em março de 2018 está em 32,9 milhões, ou seja, houve uma redução de pessoas com carteira assinada. Se a gente pegar junho de 2014 e agora março de 2018, nós estamos colocando exatamente o começo da crise econômica, que foi no segundo semestre de 2014,
2015 e 2016, com fechamento de vagas em todos os setores, alguns mais prejudicados que outros, e uma recuperação que começou lenta apenas no segundo trimestre do ano passado. Aí demonstra claramente o quanto que houve essa perda de pessoas com carteira assinada. Ou seja, nós tivemos ali a crise, esses dados mostram claramente o quanto que a crise afetou, sobretudo, o emprego no país. E aí o resto da economia foi realmente bastante preocupante. A gente demonstra os índices todos aqui com muita frequência no cenário econômico. Bom, e o Ibovespa teve leve alta hoje, enquanto o dólar recuou depois de dias de intensa valorização. Mesmo com a queda de hoje, a moeda norte-americana se valorizou acima de 1,5% na semana. O que quer dizer nesse momento esta volatilidade do mercado brasileiro com o movimento de sobe e desce da Bolsa de São Paulo? Vamos dar uma olhadinha, antes de tudo, no Ibovespa. Está ali, uma alta, na verdade, muito próximo da estabilidade, 0,07%, 86.444 pontos. Se a gente der uma olhada agora também no dólar comercial, o dólar comercial teve uma queda hoje, uma pequena queda de 0,42% a R$ 3,46, mas se a gente faz essa medida da semana, a gente teve uma valorização do dólar. Bom, sobre essa volatilidade, essa situação da economia, a Bolsa com muitos índices de sobe e desce, embora ainda esteja no patamar alto, mas sobretudo o dólar, eu conversei sobre tudo isso mais cedo com o economista Eduardo Velho, você acompanha a análise agora. Velho, essa volatilidade que a gente está tendo no mercado de ações, ontem teve uma alta importante, hoje está próximo da estabilidade ali, e o dólar também que subiu demais. O que justifica tudo isso? Dá para explicar tudo isso? Há uma percepção aí que a inflação americana está crescendo, está aumentando lá fora, nos Estados Unidos, e há uma percepção também, obviamente, para frente, que o aumento dos juros americanos vai ser um pouco maior do que era esperado. Apesar que a maioria das pessoas, a maioria dos investidores do mercado estão esperando aí que o ciclo no final do aperto monetário seja no máximo de 3% de juros, que para o Brasil, historicamente, é uma taxa baixíssima. Quer dizer, mas qualquer aumento de juros em dólar lá fora, dos Estados Unidos, tende a atrair capitais para os Estados Unidos. É sinal que a economia americana está robusta, está com grande crescimento e está atraindo capitais para as empresas, para os setores lá dos Estados Unidos. E tira fluxo de recursos para países emergentes como o Brasil. Tirando esse fluxo de recursos, as moedas se desvalorizam. Então, o Brasil e outros países emergentes sofreram aí uma onda de desvalorização nessa semana que se passou. Então, me parece racional. Agora, o ponto que, na minha avaliação, não vejo um movimento tão estressante. Ou seja, eu acho que pode ser até uma mudança de patamar do dólar, mas eu acho que está muito forte, esse 3,50. Eu acho que, mas também não vejo também o dólar indo para R$ 3, voltando para R$ 3, como havia uma expectativa quando tinha aquela possibilidade da reforma da Previdência aprovada, de você ter aí um crescimento muito maior do que era esperado para 2018. Então eu acho que a gente vai ficar um pouco no meio do caminho, mas me parece que o câmbio se ajusta um pouco na média do ano, mais próximo de talvez de 3,30, 3,40 ao longo agora no curto prazo, mas não é também um movimento de estresse. Lembrando que o Brasil tem reservas internacionais bem elevadas. Quer dizer, o Banco Central pode atuar na ponta de venda e o câmbio não vai se descontrolar. O Brasil tem superávit comercial bem robusto. O Brasil está com investimento direto também bem robusto de entradas de estrangeiros no Brasil. Sim. A Bolsa brasileira é um grande sinal. Quer dizer, a Bolsa brasileira está, certamente, resistindo aí na faixa de 85 mil pontos. O índice do Bovespa é o sinal claro de uma certa vitalidade, uma expectativa que o vitorioso, possivelmente da eleição presidencial, seja um candidato, na minha avaliação, talvez mais pró-reformista ou então mais liberal, nesse sentido que vai continuar com essa política econômica. Velho, vamos falar sobre a questão dessa saída de capitais estrangeiros das bolsas de países emergentes ou de mercados emergentes, toda vez que há uma possibilidade de aumento de juros nos Estados Unidos. Nos anos 90, essa explicação era muito clara, porque você tinha mercados muito mais difíceis aqui, você tinha crises internacionais com muita frequência, da Argentina, da Ásia, da Rússia, uma série delas. Nós não estamos nesse momento do mundo agora. O que justifica esse movimento? Ganha-se muito mais lá? Qual é a vantagem para o investidor tirar dinheiro onde ele tem rentabilidade alta
com segurança, podemos chamar de relativa, mas uma segurança bem robusta, incomparável à insegurança que ele tinha nos anos 90, nos anos 80. Por que ele leva o dinheiro para lá? Ainda faz sentido isso? Eu acho que faz sentido. Vamos lembrar um pouco a dívida soberana, a crise da dívida europeia de 2012. Foi o pico com a Grécia, Portugal, Itália, Espanha, com vários países com problemas fiscais que sofreram corridas contra a sua moeda, ou seja, houve desvalorização, então, inclusive, do euro e também saída de recursos desses países, porque não havia segurança fiscal, a perspectiva das contas públicas era muito ruim. Como é o caso brasileiro, quer dizer, na verdade deu uma pequena melhorada agora de um ano e meio para cá, quer dizer, a perspectiva nossa de 2014, 2016 era muito ruim, um déficit primário em crescimento e sem nenhum controle. Então, me parece que a segurança é um ponto importante, quer dizer, a moeda ela reflete exatamente isso, os fundamentos econômicos, a segurança. Se o país está crescendo bem, está aumentando a produtividade, está redistribuindo bem a renda, está desenvolvendo, está inovando, então há um crescimento da renda per capita contínuo, isso reflete na taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio, o dólar se valorizando, é um sinal que a economia americana está com crescimento, uma perspectiva muito boa, com a inflação relativamente controlada. Ela está subindo, mas está relativamente controlada ao nível que o Banco Central, o FED, o Federal Reserve americano, considera tolerável, que na faixa de 2% ao ano de núcleo e uma inflação no máximo de 3% ao ano, que é o caso da inflação consumidor. Então, para o caso brasileiro, o câmbio reflete o seguinte, olha, eu ainda não tenho total confiança em relação à solidez fiscal. Quer dizer, há ainda uma dúvida sobre algumas reformas. De contas absolutas do governo, estamos falando de contas fiscais. Exatamente. De questão fiscal meramente. No curto prazo, o aumento do crescimento econômico desse ano já está dando uma ideia que a meta do déficit, que é muito elevada, vai ser cumprida, mas é um déficit primário elevadíssimo. Você só vai ter um cumprimento do déficit fiscal do governo só em 2020, 2021. Quer dizer, até o governo na LDO... Até lá é déficit. Já considerou. Até lá está negativo. Então, de certa forma, qualquer mudança positiva de um país que é competidor de fluxo de capitais, o caso dos Estados Unidos. Se você tem outro setor, outras empresas que estão crescendo mais ou com mais segurança, você, obviamente, vai investir um pouco mais para lá. Esse dólar alto brasileiro, duas perguntas rápidas e objetivas. Isso é insegurança do mercado brasileiro, ou seja, por isso está se buscando proteção em dólar aqui no Brasil, e o impacto disso na inflação brasileira que possa interromper a trajetória de queda dos juros da taxa Selic? Eu concordo com você que não é um movimento parecido naquela época, década de 90, naquelas crises cambiais, que o Brasil tinha poucas reservas, tinha déficit até comercial, déficit nos pagamentos, tinha muito fluxo, tinha pouco investimento direto no país, o Brasil tinha necessidade de financiamento externo. É mais, na verdade, uma volatilidade, certas incertezas em relação ao ambiente eleitoral da presidência, a perspectiva de uma política fiscal ainda muito expansionista dos Estados Unidos, que pode projetar uma inflação muito maior do que esperado. Então, há dúvidas se realmente o presidente do FED, o novo presidente do FED, Powell, com o colegiado, vai aumentar muito mais rápido os juros do que o mercado espera. Então, há um certo reposicionamento de expectativa. Então, isso realmente impacta o dólar. Mas você vê que o movimento do dólar não é tão estressante como esses anos anteriores. Quer dizer, me parece que é um movimento de ajuste, algum ajuste volátil apenas, um momento de nervosismo do mercado, mas tem uma racionalidade. A racionalidade é a economia americana está com aumento maior da inflação, o aumento maior dos salários, e, consequentemente, vai exigir um pouco mais de juros nos Estados Unidos para controlar a inflação de médio prazo. E, consequentemente, o Brasil fica mais pressionado a fazer reformas, justamente para reduzir o custo do Brasil, manter um juro real relativamente estável e mostrar que a economia está boa. Então, isso aí não foi feito. Então, esse trabalho foi adiado para 2019. A reforma da Previdência está claro isso. E agora nós temos ainda a reforma trabalhista, que agora não foi, na verdade, a MP... caducou, agora está gerando umas certas dúvidas do judiciário. Então, há muita dúvida sobre o custo do Brasil ainda. Então, me parece apenas um movimento de ajuste, um pouco mais um nervosismo do mercado e mais sensível, e claramente no ano eleitoral. Então, me parece que é racional um pouco o movimento do mercado, mas eu estou um pouco mais preocupado que a inflação vai subir um pouquinho mais, caso esse dólar fique na faixa de 3,40, de forma mais persistente, não só apenas de um mês. Aí a inflação pode ficar mais próxima da meta central no ano que vem e o Banco Central terá que parar os juros em 6,25 mesmo. Velho, obrigado pela gentileza. O indicador de incerteza da economia, falando sobre exatamente esse momento da economia, avançou
entre março e abril. A insegurança é motivada por motivos políticos e econômicos. O repórter Maurício de Almeida está no Rio de Janeiro e tem outros detalhes dessa pesquisa que foi realizada pela Fundação Getúlio Vargas. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Entre março e abril, esse indicador de incerteza da economia avançou 5,5 pontos. No acumulado dos últimos 60 dias, essa alta chega a 10,7 pontos. Agora, o índice de incerteza da economia está em 113,2 pontos, voltando ao mesmo patamar por onde ele girou entre 2015 e 2017. Os motivos para essa incerteza na economia, grande parte desses motivos você acabou de explicar nessa entrevista aqui no cenário econômico. É uma incerteza em relação à política econômica aqui no Brasil, principalmente por conta da não aprovação da reforma da Previdência e, com isso, o medo sobre como vai ser feito o ajuste fiscal, a incerteza com o ajuste fiscal. E também tem a incerteza política relacionada com as próximas eleições. Ninguém sabe como vai ficar o cenário político a partir de outubro. Além desses problemas internos, temos problemas externos, com a política protecionista do governo norte-americano e também com essa provável alta dos juros nos Estados Unidos. Por conta de tudo isso, começa a ter uma incerteza maior na economia aqui no Brasil. Piotr. Muito obrigado, Maurício. E o indicador do nível de atividade da indústria paulista, no caso exatamente de São Paulo, fechou o trimestre em leve alta. Um crescimento tímido que faz com que o setor mantenha a perspectiva de manutenção da recuperação da economia, mas agora num ritmo moderado. Em São Paulo, conversa conosco a Vanessa Casalino. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. O indicador de nível da atividade da indústria de transformação subiu 0,6% em março, frente a fevereiro, na série com ajuste sazonal. Mas no primeiro trimestre de 2018, a elevação foi de apenas 0,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Um resultado que indica desaceleração do ritmo de crescimento. A variável de vendas reais teve expansão de quase 6% e foi a principal responsável por influenciar o índice positivamente. Já entre os setores pesquisados, destaques para veículos automotores, crescimento de 4% em março e com avanço de quase 9% nas horas trabalhadas na produção. Na avaliação da Fiesp, a trajetória de manutenção da recuperação da atividade econômica e da indústria de transformação deve continuar nos próximos meses, mas num ritmo ainda moderado. Isso porque, para o setor, há incertezas quanto ao cenário eleitoral e aos juros altos praticados pelos bancos, apesar de a taxa básica de juros da economia estar em patamares mínimos históricos, Piotr. E daqui a pouco, logo depois do intervalo, a gente fala sobre estágio de jovens profissionais. Em instantes. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, com estagiários de todo o país, ou seja, ouviu estagiários de todo o país, revelou que quase 90% dos jovens entrevistados concordam que as atividades de estágio contribuem para a sua formação social e cultural. Esse é apenas um das respostas dessa intensa pesquisa, mas dá para entendê-la de forma mais detalhada. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Marcelo Galo, Superintendente Nacional de Operações do CIEE. Marcelo, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Bem-vindo, Piotr. Bom, obrigado, é um número alto, importante, mas a pesquisa mostra exatamente como que eles chegaram a esses 90%, é isso? Na resposta de aprovação ao próprio estágio. Exatamente. Então é um prêmio, na verdade, é uma campanha que o CIEE desenvolve, essa já foi a 9ª edição, é o prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio, e aí as empresas se inscrevem e os seus estagiários avaliam o programa dessas empresas. Então é muito interessante porque é o público que é atendido, é o público que faz parte desses programas de estágio, avaliando como é que eles percebem esses programas, as oportunidades que eles têm nas suas carreiras. Né? E como é que é, se a gente fizer uma análise de tempos para cá, mudou a percepção das empresas em relação ao estágio? Há um departamento que começa a olhar disso com uma forma mais cuidadosa. O que é exatamente o estágio hoje? Porque, claro, as coisas mudam, as tecnologias mudam, as exigências mudam. Sem dúvida. Suponho que o estágio também tenha passado por alguma transformação. Sem dúvida. Ele está mais forte do que nunca nas organizações, porque muitas organizações... Isso é extremamente positivo, né? Sem dúvida, elas adotaram o programa de estágio como uma ferramenta estratégica, tanto de formação, de captação dessas pessoas, como de formação desses futuros profissionais. Em muitas organizações, o programa de estágio ele é a principal maneira de acesso àquela organização.
Então ele acaba sendo estratégico dentro da política de recursos humanos. Quem cuida disso geralmente é o profissional de RH, são as equipes de RH. Então elas procuram identificar nesses jovens talentos, potenciais que precisam ser desenvolvidos. É bom lembrar que o estagiário não é profissional, ele é um futuro profissional, mas ele tem muito potencial para ser desenvolvido. E quando ele se adapta à cultura daquela organização, à filosofia, a chance de dar certo é muito maior, porque ele vem com pouca experiência, o estagiário, mas ele também não traz vícios de mercado. Então ele está muito mais aberto ao aprendizado, ao conhecimento e, quem sabe, desenvolver até uma carreira, desenvolver uma trajetória de sucesso naquela organização. E da percepção das empresas, porque vocês lidam exatamente com as duas pontas. O que as empresas hoje estão requerendo mais? Há algum tipo... Óbvio, você fez uma menção extremamente importante. O estagiário é alguém que praticamente não tem experiência nenhuma, tem lá uma formação teórica importante, exato, passa pelo CIE, ganha outras formações que eu conheço, a organização é extremamente fantástica, mas o que as empresas olham hoje? O que elas estão esperando desse novo candidato? Piotr, a gente pode dividir em dois grandes grupos, as competências técnicas e as competências comportamentais, atitudinais. As competências técnicas, é importante que ele tenha um bom desempenho naquele curso que ele está fazendo, né, que ele conheça as ferramentas daquela área, quais são os principais programas, softwares que aquela área dele utiliza na engenharia, na administração, no direito, que ele tenha uma constante preocupação com o aprimoramento técnico, né, que ele esteja sempre buscando um novo aprendizado. E aí a gente já cai também para a questão do idioma, né, um outro idioma é fundamental, não é mais diferencial, é um pré-requisito para muitas vagas, conhecimentos das principais ferramentas de informática e nas questões comportamentais e atitudinais, saber trabalhar em equipe, ter versatilidade de lidar com diversas situações, com diversas pessoas, ser uma pessoa comunicativa, ser uma pessoa que consegue interagir bem com grupos diferentes. Então, são competências pessoais que são valorizadas. É um equilíbrio entre a técnica e o pessoal. Eu costumo dizer o seguinte, a empresa até consegue colaborar muito na capacitação técnica, porque esse desenvolvimento vem através do estágio. Ela até pode patrocinar alguns cursos, etc. Mas as competências pessoais são mais difíceis de serem desenvolvidas. Depende muito mais do indivíduo, dele perceber os seus pontos fortes, os seus pontos que precisam ser desenvolvidos e trabalhar nessas questões. Eu posso mensurar essas capacidades emocionais que você fez menção? As empresas, se eu compará-las com as mesmas empresas de 20 anos atrás, elas têm hoje um nível de liberdade interna muito maior do que muito maior. A exceção de questões de segurança, que são obviamente extremamente importantes, mas eu estou falando de liberdade. Dar-se o limite em relação à liberdade que é oferecida já é uma capacidade, não é? É uma capacidade. Saber entender, né, até onde vai aquela liberdade, né, dosar essa condição, né, é fundamental para um estagiário e para qualquer profissional. Não ia ser diferente para um estagiário também. E dentro dessa nova lógica, obviamente que tem essa questão emocional extremamente importante, isso não se aprende na escola, isso vem do indivíduo, você disse, mas há como aprimorar isso aí? Eu suponho que as pessoas fiquem um tanto inseguras, mas o que é essa capacidade? Como é que eu posso melhorar isso daí? Com certeza. Você observando, por exemplo, pessoas que têm mais experiência que você, pessoas que estão há mais tempo naquela organização, de repente até um ex-estagiário. Olha, ele foi estagiário há 2, 3 anos atrás e foi efetivado. O que ele fez nesse sentido? Como ele se desenvolveu? Como ele lida com algumas situações? E o papel do supervisor do estagiário. Fundamental na empresa que ele tenha um supervisor que acompanhe, que oriente, que faça um trabalho de mentoria mesmo. Porque o estagiário tem essas dúvidas, ele tem às vezes algumas questões que são naturais até da faixa etária em que ele se encontra. Então, o papel do supervisor também é fundamental. O professor orientador na instituição de ensino também pode ser um canal para que ele procure e troque algumas ideias, algumas informações que vão ajudar nesse amadurecimento pessoal e profissional. Então, assim, ter uma referência profissional naquela organização, na instituição de ensino onde ele está matriculado, sempre ajuda. Ou seja, ouvir bastante e olhar ao redor, isso ajuda bastante? Sem dúvida. O exemplo sempre continua sendo uma boa dica, né? Com certeza. Marcelo, obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigado, viu? E sucesso, viu? Obrigado. Bom, o CIE é uma organização que tem no Brasil inteiro e vale a pena você conhecer a fundo o que faz o CIE. Até porque, simplesmente pela lógica de trazer jovens estudantes e fazer essa conexão com o possível mercado de trabalho que elas terão, que esses jovens terão, isso já é fantástico. Mas o CIE oferece bem mais do que isso, vale a pena você conhecer.
Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Uma boa noite a você. Bom final de semana. Até segunda.